Olá, turmas! Que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los neste momento. O que nós vamos aprender hoje? Então, colocando aí o nosso objeto de conhecimento, vamos continuar trabalhando a classificação do sujeito, certo? Especificamente, vamos observar as características da oração sem sujeito ou sujeito inexistente, como também é denominada este tipo de oração. Certo? Estão curiosos? Então venham comigo. Já sabemos que o sujeito é exatamente o indivíduo, ou ser, o objeto sobre o qual o verbo da oração se refere, certo? O predicado vai trazer, ok, uma referência a um sujeito. O sujeito da oração, nós podemos dizer que é aquele que exerce a ação expressa pelo verbo. Então, quando a gente pensa em sujeito, uma das formas de identificar é analisar o verbo. Por meio da desinência verbal, a gente consegue identificar marcas que vão evidenciar o sujeito da oração. Identificou o sujeito da oração, sobre quem se fala, o que sobra é predicado. Vamos estudar isso um pouquinho adiante. Hoje o nosso foco será no sujeito, mais uma vez, especificamente naquele sujeito que é conhecido como inexistente ou também chamado de oração sem sujeito. Vamos ter orações que, de repente, não possuem sujeito, mas vamos compreender isso durante a nossa aula. Para que a gente possa compreender bem, é necessário olhar o texto e ver como esse sujeito, esse tipo de sujeito se materializa lá no texto. Então, trouxe para vocês um poema. Observem o poema na mensagem que ele quer transmitir para a gente, nas palavras, tá bom? E daqui a pouquinho a gente continua analisando o sujeito. Então vamos ao nosso texto. 666, de Mário Quintana. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade? Eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Acabamos de ouvir um poema de Mário Quintana e chama a nossa atenção neste poema exatamente uma passagem de tempo. E percebo que sobre esta passagem de tempo, o autor do nosso texto, o autor do nosso poema, reflete, certo? Sobre essa passagem, sobre a passagem de tempo, a passagem da vida. Então percebo que nós vamos ter um eu lírico que está a pensar sobre o tempo. E observem que ele intitula o nosso poema como 670, certo? 66. Então observem que o título do nosso poema é 666. E aqui nos primeiros versos ele diz: a vida é um dos deveres. Então é um dever, é algo que se deve realizar, é algo que se deve fazer. E percebo que é um dos deveres que nós trazemos para fazer em casa, certo? Então percebo que a gente tem essa ideia do íntimo, né, do particular. Ou seja, a sua casa é o local onde você vive, é o local que você mora, que você conhece bem. E percebe que ele coloca a ideia da vida no particular, certo? Então, observe o que ele diz aqui neste verso. Quando se vê, já são 6 horas, ainda é tempo. Observe que a gente tem uma ideia de tempo nessa expressão. 6 horas, ok? E observe que ele diz: há tempo. Há tempo para quê? Há tempo para viver, certo? No outro verso, na sequência, a gente vai ter quando se vê. Observem que a gente tem essa construção. Quando se vê, certo? Então é aquela ideia de quando você observa, quando você de repente se dá conta. Observem que aqui neste verso diz: quando se vê, já é sexta-feira. Observem que de 6 horas para sexta-feira, a gente tem uma ideia de um dia inteiro, certo? Que o tempo passou.
que ele estava em outra data da semana, na segunda-feira, na terça-feira, e observem que o eu lírico de repente se dá conta mais uma vez que o tempo passou. E ele diz, já é sexta-feira. No verso anterior, a gente viu a ideia, há tempo, e as reticências, né, dando essa ideia de que o eu lírico está a refletir. E aqui, observem mais uma vez, as reticências aparecem. Porém, não se diz nada com relação a este tempo de viver, ok? E observem no verso que segue. Quando se vê, passaram 60 anos. Observe que da ideia de dias, a gente passa para a ideia de anos. Perceba que 60 anos, a gente tem até aquela ideia de uma idade avançada. Pensa no ser humano. A pessoa, quando chega aos 60 anos, ela já está ali em um período de vida que já se passou muito tempo. A pessoa já envelheceu, já está idosa. E olha o que se fala a respeito dessa passagem de tempo, dessa chegada aos 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Olha aí, é tarde demais para ser reprovado. E nos versos que seguem ele diz, e se me dessem um dia uma outra oportunidade? Você já se deparou pensando, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse fazer algo diferente? Perceba que o eu lírico aqui neste ponto, neste verso, está exatamente a refletir sobre essa ideia de volta no tempo, né? De poder fazer tudo de novo. E perceba que ele diz, e se me dessem um dia uma outra oportunidade? Observem que ele vai afirmar para a gente, olha só, eu nem olhava o relógio. Por que a gente vai ter essa ideia do relógio? O relógio marca o quê? Exatamente a passagem de tempo. E observem, eu nem olhava o relógio, eu nem ligaria para o tempo passando. O que o eu lírico iria fazer? Seguia sempre em frente. Ou seja, o eu lírico ia ficar muito mais preocupado em viver, certo? E observe, iria jogando pelo caminho, neste último verso, a casca dourada. Observem, a casca dourada. A palavra dourada dá para a gente uma ideia de algo que é belo, bonito, certo? Então, perceba que a gente tem aqui uma ideia de belo, beleza. Mas observe que essa casca dourada, ela é inútil. Olha só. Então, a gente tem uma ideia de quê? Dessa casca dourada aqui, de algo inútil, a gente pode pensar exatamente em algo, olha só, sem valor. Então, observe que essa preocupação com a passagem do tempo, certo? O tempo, a ideia da beleza, mas pode ser também algo sem valor, que não deve ser o importante na vida. Olha só, dourada e inútil das horas. Então, qual seria a maior preocupação deste eu lírico? Em viver cada momento. A gente tem até aquela ideia do carpe diem. Viva o hoje, mais uma vez, sendo trazida aqui por este poema de Mário Quintana, certo? E qual a ideia que fica? Qual é a mensagem que fica? Exatamente viver o momento, viver o hoje, não se preocupar exatamente com essa passagem, essa ideia fugaz de tempo, ok? E observem que para construir o nosso texto, a gente teve diversos enunciados, e em cada enunciado a gente teve um sujeito presente, certo? Em cada frase, em cada oração, ok? Então vamos observar algumas orações que compõem o nosso poema. Observe, a vida é um dos deveres. Perceba que este verso aqui, neste enunciado, quem é o sujeito do enunciado, quem é o sujeito da oração? Perceba que a oração é todo enunciado que possui verbo, certo? Observem aqui que o nosso verbo é o verbo ser, certo? E uma das formas para identificar o sujeito é exatamente você analisar o verbo. Então, aquela pergunta, o que é um dever? Qual é a resposta para essa pergunta? Exatamente aqui, a vida. Então, observem que a vida é o sujeito
da minha oração. E a gente tem até um sujeito simples aqui. Dessas palavras aqui que compõem o sujeito, a vida, qual é a mais importante? É a palavra vida, o substantivo vida. Então temos um núcleo, certo? E como só tem um núcleo, o nosso sujeito é um sujeito simples, ok? Então observe que o nosso sujeito da oração aqui é a vida. E perceba que o nosso eu lírico lá no texto refletiu sobre a vida, certo? E essa vida relacionada a um tempo que passa, a um tempo que avança cronologicamente, ok? Neste outro enunciado, que nós trouxemos para fazer em casa. Quem é o sujeito desta oração, deste enunciado? Mais uma vez, analisando o nosso verbo. Trouxemos, verbo trazer, certo? Observem o nosso verbo. Quem trouxe para fazer em casa? Quem trouxe, certo? Observem que a resposta a essa pergunta é exatamente nós. Nós é o sujeito da minha oração e, mais uma vez, temos até um sujeito simples. Percebam que ele é formado apenas pelo pronome nós, ok? E agora, no próximo enunciado, quando se vê, quem é o sujeito? Percebam que nós podemos observar aqui um sujeito que não está determinado, não podemos dizer especificamente quem é esse sujeito. Quando se vê, quem vê? Percebam que fica uma dúvida, certo? Fica aqui uma dúvida com relação a esse sujeito. Observem que nós temos o nosso verbo ver. Percebam que o verbo ver está na terceira pessoa do singular. E junto deste verbo, certo? Você pode observar que nós temos a partícula se, que a gente sabe que acompanhada de um verbo na terceira pessoa do singular é um índice de indeterminação desse sujeito. Então, quando se vê, perceba que a gente tem um sujeito indeterminado nesta oração. Especificamente, a gente não pode dizer quem é esse sujeito. A gente sabe que existe alguém que vê, alguém que realiza a ação expressa pelo verbo, mas especificamente não sabemos quem é esse sujeito. Ok? Seguindo aqui, quem é o sujeito desse enunciado? Já são 6 horas. Olha só, verbo ser, mais uma vez. Agora, pessoal, já são 6 horas. Podemos atribuir a ação deste verbo, percebe que o verbo está indicando para a gente uma ideia de tempo, certo? Ideia de tempo que foi constante em todo momento, certo? Da nossa análise lá do nosso poema. E observe que essa ideia do verbo ser, certo? A ideia de tempo, eu posso atribuir a um sujeito, a uma pessoa ou a um objeto que possa exercer a função de sujeito? Percebam que não. Percebam que esta ação, esta ideia que nós temos aqui, exatamente a ideia de tempo, é uma ação natural, é algo da natureza. Percebam que a gente não pode atribuir essa ideia a nenhum ser. E como a gente não pode atribuir esta ideia a nenhum ser, é exatamente aqui, neste ponto, que nós podemos afirmar que temos uma oração sem sujeito ou uma oração com sujeito inexistente, certo? Aqui na nossa aula nós vamos adotar a nomenclatura oração sem sujeito. Mas quando vocês ouvirem sujeito inexistente, tá bom? A gente está falando também de oração sem sujeito. São duas formas de nomear, de colocar aí, nomear este tipo de sujeito, certo? E o que é uma oração sem sujeito? Aqui o nosso enunciado já diz pra gente. Olha só, oração sem sujeito, ela ocorre em orações com verbos que são impessoais. Então, nós vamos ter uma oração sem sujeito em orações que possuem verbos impessoais. E aí você me pergunta, mas professor, o que é um verbo impessoal?
certo? E já respondemos aqui. Observe, gente, que os verbos impessoais são aqueles verbos que expressam fenômeno da natureza, certo? Ou indicam para a gente tempo, que pode ser tanto cronológico quanto o climático. Então, verbos que expressam fenômeno da natureza. Chover, trovejar, relampear, nevar. Percebe que estes verbos expressam para a gente ações naturais, ações da natureza, e perceba que essas ações você não pode atribuir de forma literal a nenhum sujeito. Alguém aí na sala, alguém aí do outro lado, certo? Você já nevou, já choveu alguma vez na sua vida? Pensando de maneira literal. Não. Perceba que é impossível atribuir essa ação de chover, nevar, ventar a uma pessoa. Não é possível porque isso são ações da natureza, certo? De forma literal. Se a gente for pensar no campo literário, no sentido figurado, é diferente, tá bom? Mas a gente está analisando aqui na forma, exatamente no sentido literal. E no sentido literal, a gente não pode atribuir as ações destes verbos a nenhum ser, ok? Então, observem os nossos exemplos aí. Olha só, já é sexta-feira. Observem que este é um dos versos do nosso poema de Mário Quintana. E percebam que aqui nós temos um verbo, verbo ser, certo, pessoal? Este verbo aqui, olha só, já é sexta-feira. Observem que o nosso verbo, ele está trazendo para a gente uma ideia de tempo, certo? Tempo cronológico, exatamente aquele tempo que vai indicar dia, hora, minuto, segundo, meses, anos. Observe que nós temos um verbo ser aqui expressando ideia de tempo, tempo cronológico. Então, como nós temos um verbo que expressa a ideia de tempo, sabemos que o verbo ser é um verbo, olha só, impessoal. E por ser um verbo impessoal, nós vamos ter aqui uma oração que nós vamos chamar de sem sujeito, tá bom? Então, temos uma oração sem sujeito, porque está presente na oração o verbo ser, que é um verbo impessoal porque expressa uma ideia de tempo. Percebe que essa ideia não pode ser atribuída a ninguém. Outro exemplo. Agora é tarde. Mais uma vez, olha só, verbo ser. Percebam que ele expressa para a gente uma ideia de tempo, certo? Tempo cronológico, segundo, minutos, hora, meses, anos, décadas. Então, como expressa para a gente essa ideia de tempo cronológico, percebam que é um verbo que não pode ter a sua ação atribuída a nenhum ser, certo? E como não pode atribuir a ação dele a nenhum ser, percebam que esta oração é uma oração também sem sujeito, ok? Choveu muito ontem. Olha só, chover, verbo chover. Observem que o nosso verbo aqui, ele expressa o que para a gente? Um fenômeno natural, um fenômeno da natureza. Então, perceba que a gente vai ter aqui a ideia de natureza, de um fenômeno que ocorre naturalmente, certo? Perceba que este verbo está expressando para a gente essa ideia deste fenômeno. E perceba que, como por ser um fenômeno natural, você não pode atribuir a nenhum ser, a um ser humano, a um animal, certo? Perceba que chover é algo que ocorre naturalmente. Então, sabemos que este verbo, chover, é um verbo impessoal, certo? Chover é um verbo impessoal, então sabemos que esta oração é uma oração sem sujeito. Certo, gente? Vamos adiante, olha só. Fez muito frio naquela madrugada. Observem aqui, gente, verbo fazer. O nosso verbo, ele está expressando que ideia? Ó, fez muito frio naquela madrugada, naquela manhã, perdão. Perceba que o verbo fazer também está trazendo para a gente uma ideia de tempo. E que tipo de tempo é esse? É o tempo cronológico?
Não, percebam que aqui é o tempo climático. Fez frio, olha só, frio, calor, a gente tem essa ideia, o verbo fazer com a palavra frio. Então perceba que a gente tem a ideia de um verbo que expressa um tempo climático. Calor, certo? Frio. Então perceba que o verbo fazer, por estar indicando, por trazer para a gente essa ideia de tempo, a ação dele não pode ser atribuída a ninguém. Então nós vamos ter mais uma vez aqui uma oração sem sujeito. Então percebam que para você identificar uma oração sem sujeito, você tem que analisar o verbo, certo? Observa o verbo. Se o verbo for do tipo impessoal, você já sabe que a ação dele não pode ser atribuída a ninguém. Então, como a ação dele não pode ser atribuída a ninguém, já sabe que a oração será sem sujeito. E essa ideia, certo, ocorre com que tipo de verbo? Verbo impessoal, aquele que expressa fenômeno da natureza, chover, trovejar, relampear, certo? E também que expressa ideia de tempo. Tanto tempo cronológico, que indica para a gente segundo, minuto, hora, dia, meses, anos, décadas, milênios, como também aqueles verbos que expressam a ideia de tempo climático, certo? Calor, frio, ok? Então esse tempo climático aí também é característico de verbo impessoal. Então os verbos que indicarem para a gente essa ideia de tempo serão verbos impessoais, a ação dele não pode ser atribuída a ninguém de forma literal, certo? Então a oração em que esses verbos estiverem presentes será uma oração sem sujeito. Além dos verbos que expressam ideia de tempo e fenômeno da natureza, a gente tem um verbo especial que, quando é utilizado na ideia de existir, também é impessoal. E que verbo é este? Estamos falando do verbo haver, certo, gente? Então, olha só, o verbo haver, no sentido de existir, também é um verbo impessoal. E por ser um verbo impessoal, com esse sentido, a ideia dele, ou seja, a ação dele não pode ser atribuída a ninguém. E observem também que quando ele for utilizado como verbo impessoal, ele deve ficar sempre na terceira pessoa do singular. Ele vai ser flexionado, né, com o pronome ele, ok? Então, percebam que a terceira pessoa do singular, o verbo haver, deve ficar sempre nesta pessoa, quando ele for utilizado no sentido de existir. Observem os nossos exemplos. Há pessoas que nunca aprendem a lição. Olha aqui o nosso verbo haver. Percebam que ele foi utilizado no sentido de existir, tanto que a gente pode trocar esse verbo pelo verbo existir. Eu poderia dizer, existem pessoas que nunca aprendem a lição. Observem que a ideia é a mesma. E como a ideia é a mesma, percebam que a troca é possível. Então, a gente já sabe que o verbo haver foi utilizado no sentido de existir. Então, ele é um verbo impessoal. E nós temos aqui, olha só, esta primeira oração, uma oração, certo? Oração sem sujeito. Por que oração sem sujeito? Porque possui o verbo haver no sentido de existir, e quando ele é utilizado neste sentido, ele é um verbo impessoal, ok? Vamos ao outro exemplo? Olha só. Havia 120 pessoas confirmadas para o evento. Olha só, havia. Percebam que o verbo haver está sendo utilizado mais uma vez com a ideia, com o sentido de existir. É possível até trocar. Existem 120 pessoas confirmadas para o evento. Percebam que a gente pode trocar o havia pelo existem, certo? Então percebam que a troca mostra para a gente exatamente que o verbo haver foi utilizado no sentido de existir. Então, ele é um verbo impessoal. Então, a nossa segunda oração também é uma oração sem sujeito. Certo, gente? Vamos observar o terceiro exemplo. Olha só.
a polícia disse que houve muitos casos semelhantes nesta semana. Percebam que aqui, pessoal, nós temos um período composto, formado por duas orações. Como eu sei que ele é formado por duas orações? Perceba que eu tenho dois verbos neste enunciado. Primeiro, o verbo dizer, certo? E depois aparece o verbo haver. Então, observem que eu tenho duas orações. A primeira oração, a gente tem aqui, a polícia disse, certo? Vou marcar aqui, primeira oração. A polícia disse. E a segunda oração começa aqui, que houve muitos casos semelhantes nesta semana. Observe que na primeira oração eu tenho um verbo dizer. Quem disse? Observem que quem disse foi a polícia. Então, a polícia é sujeito, certo? Desta primeira oração, ok? E é um sujeito até simples. E a segunda oração? Observem que na segunda oração, pessoal, eu tenho o verbo haver. Olha só, houve, certo? Então, percebo que este verbo ele foi utilizado no sentido de existir. A polícia disse que houve muitos casos de semelhantes nesta semana. Então, como ele foi utilizado no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Então, observem que a nossa segunda oração, o sujeito dela não existe, porque o verbo haver é um verbo impessoal. Então, a segunda oração ela não possuirá sujeito. Ela é uma oração sem sujeito. Ok? Por quê? Porque eu tenho o verbo haver utilizado no sentido de existir. Certo, gente? Então, observem que para eu ter uma oração sem sujeito, eu preciso que um verbo impessoal esteja presente. Certo? E o verbo impessoal é exatamente aquele verbo que irá expressar para a gente a ideia de fenômeno da natureza, certo? Um fenômeno que acontece normalmente sem a ação humana ou de qualquer outro ser, tanto que a ação dele não pode ser atribuída a nenhum ser. E quais são esses verbos que expressam o fenômeno da natureza? Chover, ventar, amanhecer, certo? Então percebe que esses verbos, essas ações, são ações que ocorrem naturalmente. Amanheceu, certo? Choveu. As ações destes verbos não podem ser indicadas, ou seja, não podem ser atribuídas a nenhum ser, ok? Então, verbos que expressam o fenômeno da natureza, verbos que trazem para a gente a ideia de tempo, verbos fazer, por exemplo, olha só, faz muito frio, olha aí. Verbo fazer está indicando para a gente uma ideia de tempo climático, certo? Frio, calor. Perceba que ele sempre vai vir acompanhado de palavras, de enunciados que vão trazer para a gente essa ideia de tempo, ok? Tempo climático ou tempo cronológico. Faz 2 anos que não vejo Maria. Olha só, faz 2 anos. Verbo fazer com a ideia de tempo cronológico. Olha só, 2 anos. Perceba que este enunciado que acompanha o verbo indica para a gente essa ideia de tempo. Então, perceba que esses verbos, quando são utilizados com essa ideia de tempo, verbo fazer, verbo ser, com ideia de tempo, são verbos impessoais. E por serem verbos impessoais, perceba que a ação deles não pode ser atribuída a ninguém. Então, a oração será uma oração sem sujeito. E o verbo haver. O verbo haver, quando for utilizado com o sentido de existir, mais uma vez, é um verbo impessoal, então a ação dele também não pode ser atribuída a ninguém. Então, percebo que, por exemplo, há muitas pessoas aqui. Olha só, verbo haver, está na terceira pessoa do singular, certo? E observem que aqui eu posso utilizar nesta frase, fazer uma troca pelo verbo existir. Existem muitas pessoas aqui. Como essa troca é possível, percebam que o verbo haver, no primeiro enunciado, foi utilizado no sentido de existir. Então, quando ele aparece escrito há muitas pessoas aqui,
Verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal, então essa oração é uma oração sem sujeito. Para identificar a oração sem sujeito, analisa o verbo. Se possuir na oração, se a oração possuir um verbo impessoal, já sabe, oração sem sujeito. Se aparecer o verbo haver, verifica se ele foi utilizado com o sentido de existir, certo? Se ele foi utilizado com o sentido de existir, também a oração será uma oração sem sujeito. Ok, gente? Compreendido? Espero que sim. Então, vamos encerrar a nossa aula aqui neste momento.